Esse episódio, minha amiga, é pra você que acha que pode fazer tudo ao mesmo tempo, que dá conta de tudo, que sempre tá muito pouco aquilo que tu tá fazendo, nunca tá o suficiente, que sempre dá pra fazer muito mais. Então, fica aqui nesse episódio porque eu tenho certeza que tu fica carregando aí Deus e mundo nas costas e eu acho que já tá mais do que na hora de acabar com essa história. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada Mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem, amanhã você e eu tentamos de novo. A gente tem que parar de uma vez por todas com essa síndrome de super-heroína que aguenta tudo, suporta tudo, sempre dá pra colocar mais coisa pra fazer. E o pior é que mesmo a gente já parecendo uma malabarista de circo, empilhando um monte de prato e equilibrando um monte de pratinho, a gente acha que sempre cabe mais. Como que pode, né, gente? A gente tá fazendo um monte de coisa, carregando Deus e o mundo nas costas e colocando pesos que o pior de tudo, que eu acho, é que às vezes não tem ninguém colocando isso, mas é a gente mesmo que pega todas essas coisas, esses objetos e coloca pra gente carregar e coloca pra gente fazer, pra gente produzir, pra gente, enfim, tá carregando. E não bastando a gente colocando mais coisas pra gente fazer coisas nossas, a gente acha que sempre dá pra fazer alguma coisa pelo outro, pra alguém que tá precisando, porque o quê? Porque a gente não sabe dizer não. A gente tem essa mania de achar que se a gente falar não pra alguém, de negar fazer algo pra alguém, porque a gente já tá hiper, ultra, power, mega sufocada, com a demanda assim, cheíssima, a gente ainda acha que, poxa, a gente não dá pra dizer não pro fulano, pra ciclano, porque não quer passar uma imagem errada, né? Não quer parecer inconveniente. Mas a gente tem que parar com isso, porque não é só consegue fazer tudo, mas às vezes consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você esquece que você é humana, que você não é uma máquina, que assim, até uma máquina precisa de reparos, precisa colocar um óleozinho ali, precisa fazer algum ajuste, ela dá pane, pega lá uma caixa de ferramenta, chama alguém pra consertar e ajusta e pronto, tá funcionando de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas você não, meu amor. Minha amiga, minha diva, você é um ser humano. Você tem conserto? Até tem. Isso quando tem. Só que diferente de uma máquina, você vai sofrer sequelas, né? Porque aí você vai ficar doente. E aí você vai ter que gastar com terapeuta, com psiquiatra, com médico. Vai ter que fazer exame, vai ter que tomar remédio. Será que é isso que tu queres pra ti? Eu confesso que eu não quero isso pra ti, assim como eu não quero isso pra mim. Então, vamos dar uma modificada nisso. Porque aí a gente dá pane no nosso sistema, na nossa cabeça. E aí quando a gente vê, ao invés de estar precisando pedir ajuda, a gente está pedindo socorro para as pessoas. E aí eu acho que quando a gente entra nessa situação de ter que pedir socorro para as pessoas, é um tipo de ajuda que não é qualquer ajuda, né? Então a gente precisa rever isso para que a gente não adoeça. Porque ainda tem isso, até quando a gente começa a falhar, até quando a gente começa a ficar doente, que o nosso corpo começa a dar sinais de que tem alguma coisa de errado acontecendo ali com a gente acha que não é nada, que não é nada demais e segue o baile. O show tem que continuar e você segue ali ignorando os sinais que o teu corpo já tá te dando e você ignora porque você acha que não é nada. Nunca é nada pra você, né? Porque eu tenho certeza que se é uma amiga tua, um amigo teu, alguém próximo de ti te falando que tá se sentindo de um jeito estranho, com sintomas que são questionáveis, de que você tem que ir pro médico, você tem que procurar ajuda, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Se fosse com essas pessoas, sempre é não. Você precisa se cuidar, você tem que fazer isso, isso te preocupa, né? Mas é porque é os outros, né? Os outros tu cuida, agora de ti não precisa de nada. Deixa que quanto mais sente dor, mais bate, tá pouco ainda, sabe? Aguenta, manda aqui que a diva aguenta, a diva é forte. Mas meu amor, eu sei que tu é muito forte. Tu aguenta pra caramba um monte de coisa. Que, sabe? Só que tu não é invencível. Alguma coisa tu tem que sentir. E aí, quando isso bater, aí não vai ser legal. Tu vai começar a falhar e eu não sei o quão doente tu estás disposta a ficar e a aguentar essas consequências. Parece que tu precisa falhar, ficar mal assim, até chegar a um ponto de tu pedir socorro pra alguém, de tu ter que ir pra um hospital pra tu poder pegar e ficar, nossa, não, realmente, eu tava mal. Isso quando a gente não fica mal, não se percebe doente, né? E aí o que a gente faz? A gente mesmo, sabe, indo atrás das coisas que a gente precisa fazer
pra poder ficar bem, ficar melhor, melhorar e tudo mais, ainda assim a gente fica com a cabeça às vezes lá nos compromissos que a gente tinha que fazer. Ai meu Deus, tá tudo atrasado. Nossa, eu tô aqui doente, não era pra eu estar doente assim, que ódio, porque aí vai atrasar aquela demanda, tem aquele negócio que eu tinha que estar fazendo. E aí como é que eu vou fazer? Vai tudo acumular, eu tenho certeza. Porque eu já fui essa pessoa. E às vezes eu sou essa pessoa, o que é uma merda. É muito horrível ver como a gente faz isso com a gente. De até a gente doente, a gente consegue pensar, putz, não era pra eu estar doente, se não era o momento de eu ficar doente, como se existisse um momento pra gente ficar mal, pra gente adoecer. E aí, putz, agora tá tudo resolvido na minha vida, eu posso ficar doente em paz. Não tem como. Não tem como. E aí a gente consegue até nesse momento ficar pensando que a gente não tem tempo pra adoecer. Olha como a nossa cabeça é maluca. Olha o que a gente consegue fazer com a gente. Eu lembro que agora recentemente, em setembro, outubro, iniciozinho de outubro no caso, eu tava meio pilhada assim nesse sentido. Porque eu tinha algumas coisas do Halloween da Sephora pra resolver, de gravação e de roupa e de tudo mais, por conta principalmente da minha viagem pra Belém que eu tive. Eu tinha que fazer tudo com muita antecedência pra que no período que eu estivesse em Belém, eu não precisasse me preocupar com isso. Tanto que quando eu tava em Belém, eu já tinha minha roupa toda pronta. Já tava tudo pronto e tal, pra poder, no dia da Sephora, do baile, eu só me vestir e ficar linda e maravilhosa. E aí tinha viagem, tinha gravação que eu ia fazer na viagem, teve encontro das cansadas. Eu ainda inventei que eu queria fazer uma série sobre o Círio, que é, pra quem não conhece, quem tá ouvindo e não é de Belém, é uma festividade, uma das maiores festividades religiosas do mundo, que acontece lá em Belém do Pará. E aí eu inventei que eu queria fazer uma série, gente, juro. E aí eu assim pro meu namorado, não, vai dar tempo, eu vou conseguir fazer, é só ajustar assim assado. E aí conforme os dias foram passando, isso no paralelo ainda tinha meus conteúdos, né, orgânicos, a gravação de podcast, tudo. Gente, eu achei de repente que sei lá, que o meu dia tinha mais de 24 horas, só pode. Assim, que eu achava que, não, dá tempo você só fazer assim assado. E aí quando tu vai ver na ponta do lápis, não dá pra fazer nada disso, não é tão simples assim. E aí, conforme os dias foram passando e eu fui percebendo que eu não ia dar conta de fazer tudo, primeiro que eu comecei a me frustrar, que eu queria fazer tudo aquilo. Acho que a primeira coisa que eu tive que me desapegar foi a do Círio, a série do Círio. Eu queria muito fazer porque faziam 2 anos que eu não ia pra minha cidade pra passar o Círio. É um período festivo que eu sou extremamente apaixonada, tanto que eu fiquei muito emotiva enquanto eu tava lá. Eu chorei, o que eu chorei, gente, nesse período lá em Belém enquanto eu tava lá. Eu sou muito apegada a isso, eu queria muito prestar algum tipo de homenagem e fazer algo que fosse no meu olhar criativo e tudo mais, e eu não consegui. E aí eu me senti uma malabarista, tentando empilhar, equilibrar vários pratinhos, e eu não queria deixar cair nenhum pratinho. Não queria deixar nada cair. Até que eu fui percebendo que eu precisava fazer uma lista de prioridades do que realmente eu dava conta de fazer e que eu podia fazer. Né? Não era nem só o dar conta, mas o que estava no meu alcance para eu poder fazer. E foi que eu fui percebendo que eu precisava soltar alguns pratinhos. Eu precisava deixar alguns pratinhos caírem e não fazer nada a respeito. Tipo, deixar para depois. Tipo, o mundo não ia acabar se eu não fizesse a série de vídeos do Círio. Assim, no momento até acabou, que eu fiquei muito frustrada. Mas depois eu fui vendo que eu não ia dar conta de fazer aquilo. E eu não precisava fazer aquilo naquele momento. Podia ter uma outra oportunidade no futuro e tudo mais, mas pra agora não dava. Alguma coisa eu ia ter que largar. Ou eu deixava de pensar no vídeo que ia ter de Halloween da Sephora e que eu ia gravar em Belém, como eu gravei em Belém. Ou eu ajustava a minha agenda em Belém pra eu fazer os vídeos do Círio. E em contrapartida ainda tinha, eu ver todo mundo, eu estar com a minha família, encontrar meus amigos. Então assim, eu comecei a perceber que eu precisava deixar com que alguns pratinhos caíssem. Eu acho que é isso que falta que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu acredito que a gente sempre vai estar nesse papel de malabarista na nossa vida. Sempre vai ter um monte de pratinho que a gente vai estar equilibrando ao mesmo tempo. Só que tem algumas coisas que a gente vai precisar deixar cair. Tem alguns pratos que a gente vai precisar deixar cair porque a gente não vai dar conta de fazer ou naquele momento, ou não tá na nossa alçada, não tá no nosso alcance fazer algo a respeito daquilo. Porque às vezes a gente quer fazer coisas que nem são nossas.
mas a gente pega pra gente. E aí a gente precisa entender o que é nosso e o que é prioridade pra gente resolver naquele momento. Porque não dá pra apagar vários incêndios ao mesmo tempo. A gente tem que escolher um pra depois escolher outro e assim a gente ir se resolvendo. Até porque, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca vai ter a nossa vida completamente resolvida. Nunca vai ter um período em que a gente vai estar completamente calmo. A vida adulta, infelizmente, é isso. Então, se você não sabia, está sabendo agora que estou vindo te dar essa péssima notícia. Mas não só tô te dando essa péssima notícia, como eu tô te avisando o que tu pode fazer. Que é fazer uma lista de prioridades. Tipo, isso aqui eu consigo resolver hoje? Não. Então, esse não é uma prioridade pra agora. Deixa pra amanhã, deixa pra outro dia. E aí, mas o meu trabalho as pessoas não vão entender. Cara, conversa pra entender prazos, pra entender prioridades. Até no nosso trabalho a gente precisa às vezes entender, fazer uma lista de prioridades do qual demanda é mais importante, qual é mais urgente, qual é menos urgente, qual ainda faz sentido, qual não faz mais sentido. Então, a mesma coisa a gente precisa ter na nossa vida, porque senão a gente vai ficar maluca. Você vai ficar maluca. Eu sei que a gente, assim, pra gente fazer o nosso corre, a gente tem que ser maluca mesmo. Mas também tem que ser maluca consciente. Porque não adianta de nada você, eu sou maluca, eu vou realizar todos os meus sonhos, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Se você não for uma maluca consciente e organizada. E eu sei que às vezes a gente dá uma desorganizada, uma coisa sai do nosso controle, mas aí lembra, nem tudo tá no nosso controle. E a gente tem que repetir essa frase de um jeito não negativo. Tipo, isso não tá no meu controle. Mas às vezes tem que dizer de um jeito positivo. Tipo, putz, isso não tá no meu controle. O que eu vou fazer com isso se não tá no meu controle? Nada. Posso tentar ajustar, posso tentar melhorar, fazer aqui alguma coisa de outro jeito, mas se não tá no meu controle, que eu faço o quê? E eu comecei a pensar nisso nesse período, assim, de setembro pra outubro, que tinham coisas que não estavam mais no meu controle e algumas coisas que eu ia ter que desapegar. É porque eu queria muito fazer isso, mas não vai tá dando. Se não é isso, você vai enlouquecer, adoecer, e não é o que a gente vai estar querendo no momento, não é mesmo? Repete aí comigo. Não é o que eu quero, por favor, que é pra poder ficar na tua cabeça, tá bom? Repetiu? Tô aqui esperando tu repetir. Tá. Então tá bom. Muito obrigada, eu gosto assim de ouvir. Aproveita e comenta aqui. Comenta aqui agora que tu ouviste isso. Já comenta aqui pra mim. Eu não vou me fazer de maluca irresponsável e adoecer. De novo. Eu não vou me fazer de maluca irresponsável e me deixar adoecer. Tá bom? Então tá bom. Malucas conscientes. Comenta aí. Malucas conscientes. Tá? Pra eu saber que tu ouviste aqui essa parte. Que agora tu vai ser uma maluca, mas uma maluca consciente. Tá bom? Então tá bom. Imagina, depois tu não consegue mais nem ouvir o podcast. Tu não vai ter mais paciência pra me ouvir. Pra ouvir meus conselhos, pra gente ter esse nosso momento aqui de cansada, mas tentando. Me ajuda a te ajudar. A gente tem que trabalhar duro, amigas, mas a gente tem que lembrar que a vida não é só o trabalho da gente, entendeu? É muito fácil a gente cair nesse lugar onde a gente esquece da gente. A gente tá resolvendo nossos problemas, a gente quer resolver o problema dos outros, a gente não quer deixar ninguém na mão. Mas nisso que a gente não quer deixar ninguém na mão, a gente tá se deixando na mão. Se a gente esquece da gente, a gente não aproveita a vida. A gente não aproveita nada, a gente não consegue desfrutar de nada. Porque aí não adianta tu pegar e trabalhar igual uma vagabunda. Vou ter que falar assim, igual uma doida, varrida. Se no final, quando tu conseguires as tuas coisas, o teu dinheiro, o dinheiro que vai te dar acesso às coisas legais que tu queres fazer pra ti, pra te dar conforto, aí tu não vai conseguir desfrutar disso porque tu adoeceste. Tu te deixaste adoecer, porque tu simplesmente não conseguiste pausar, tu não conseguiste dizer não, tu não conseguiste te priorizar nesse lugar, de saber onde tu tem que colocar de fato a tua força, o teu esforço, tu trabalhar duro, assim, igual uma maluca como tu estás fazendo, se no final, tudo que tu estás fazendo pra conseguir as coisas que tu queres, tu não vai conseguir desfrutar delas. E tu mereces desfrutar delas. Tu não mereces só trabalhar, aceitar tudo que estão demandando pra ti, tudo que até ninguém tá demandando pra ti, mas tu pega pra ti como se tu tivesse que fazer isso, porque aí tu não vai conseguir aproveitar o que tu mereces. O potinho de ouro no final do arco-íris, tu tá lá caminhando e tal. Aí quando chegar no final do arco-íris que tu encontra o teu pote de ouro, que seria o teu pote de ouro, tu não vai conseguir aproveitar, tu não vai conseguir desfrutar, tu não vai conseguir sentir prazer de tão cansada e exausta que tu tá. Respira um pouco, para assim, dá um espacinho pra trás, que aí quando tu deres esse espaço pra trás, tu vai conseguir ver o caos de onde tu estás metida, onde tu estás inserida. E aí tu vai conseguir ver um pouquinho com clareza o que de fato precisa da tua atenção naquele momento. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Uma coisa de cada vez. Porque se a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, vai tudo sair cagado. Vai tudo sair mal feito. Não vai sair com a atenção que a gente gostaria. E aqui eu não tô falando de, óbvio, eu não tô falando de coisas que às vezes
em situações de emergência que às vezes exige que a gente faça algumas coisas ao mesmo tempo ali e resolve. Só que eu acho que até nessas situações a gente acaba fazendo, dividindo o nosso trabalho. Tu consegues, tu só precisa, sabe, respirar um pouco, dar esse passo pra trás. Eu acho que dar um passo pra trás às vezes é essencial. Às vezes a gente tá no meio do furacão, igual a vaca no que aparece nos filmes, no meio daquele tornado. A gente tá ali voando sem saber pra onde que vai, onde que pega, o que que faz primeiro, entendeu? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo, achando que é um povo que tem um monte de tentáculo, que consegue fazer tudo, né, na mesma hora. Só que a gente precisa sair desse lugar, dessa bagunça, pra conseguir enxergar tudo com um pouco mais de clareza. Eu tenho certeza que quando tu te colocar nesse lugar pra enxergar como que tá a situação, como é que tá o ambiente que tu te colocaste, tu vai ver que tá uma bagunça que realmente tu precisa ir organizando. E aí fazendo uma lista pra poder ver onde tu consegue colocar primeiro os teus esforços, onde tu consegue primeiro dar a tua atenção. E assim a vida ir seguindo o fluxo. Vai ter uma hora que talvez volte pra isso, sim, mas só tu vai saber dar essa atenção pra ti, de saber pra onde tu tens que ir, o que tu tens que fazer naquele momento, sabe? Recentemente tava conversando com uma amiga pelo WhatsApp e eu não lembro exatamente o que a gente tava conversando, que aí ela tinha demorado pra me responder sobre alguma coisa de trabalho, que ela precisava da minha ajuda. E aí ela me disse que ela não tinha conseguido fazer umas entregas de vídeo e tudo mais que ela queria fazer, que ela queria produzir. E ela falou, eu não consegui fazer porque eu passei um pouco mal. Aí eu perguntei, né, tipo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tu precisa de ajuda? E aí ela falou que ela tinha tido uma crise de ansiedade. Tinha batido uma ansiedade nela, ferrada e tal. E aí, poxa, eu me preocupei, perguntei por que tinha acontecido, como é que ela tava naquela hora. E aí ela falou que a cabeça dela começou a ficar uma bagunça porque ela viu que ela tinha que fazer um monte de coisa. Ela tinha um vídeo pra entregar no dia seguinte, e aí ela viu que a casa tava bagunçada, e de repente ela queria arrumar a casa, mas aí ela precisava editar o vídeo, e aí ela queria ao mesmo tempo também se organizar a semana dela pra começar de um jeito um pouco mais confortável, mas aí também ela não conseguia fazer isso, e aí ela queria pintar a unha e não conseguia pintar a unha porque ela tava pensando no vídeo que ela tinha que editar, na casa estava bagunçada, que ela queria limpar, mas que ela não conseguia limpar porque isso ia levar muito tempo e ela tava muito cansada. E aí quando ela viu, ela não conseguiu fazer nada. E aí tudo isso que eu falei pra vocês aqui sobre deixar alguns pratos caírem e entender o que é prioridade, o que é que dá pra conversar, pra deixar pra depois. Eu falei pra ela, porque às vezes a gente tá nessa pira de querer fazer tudo ao mesmo tempo, que aí a gente acaba não conseguindo fazer nada. A gente quer resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, como essa minha amiga queria. E aí acaba que acontece o que aconteceu com ela. A gente fica ansiosa e a gente não consegue fazer nada. Porque a nossa cabeça tá uma grande bagunça. A gente começa a se preocupar. Por antecedência, a nossa cabeça começa a levar a gente pra lugares que nem existem. Que a gente começa a se preocupar de um jeito com situações e com coisas que a gente tá criando na nossa cabeça. Mas que elas não necessariamente existem ainda. E talvez nem existam se a gente não se comunicar pra poder falar, pra poder resolver. Então nesse momento, a gente precisa pausar, respirar, para poder depois voltar pro nosso fluxo e voltar de um jeito em que a gente consiga entender o que é prioridade, o que não é prioridade, o que a gente consegue fazer agora, o que a gente consegue fazer depois. A gente se cobra de um jeito muito absurdo, sabe? E a gente só vai conseguir reparar isso depois, quando a gente começa a perceber que a gente precisa de ajuda e precisa de algum conselho, de algo pra poder dar esse suporte pra gente conseguir enxergar de outra forma o jeito como a gente tá lidando com as coisas na nossa vida. A minha amiga tava se cobrando demais, como se ela não tivesse fazendo, como se ela tivesse fazendo pouco, sendo que ela estava fazendo assim, a mais do que ela poderia estar fazendo por ela, sabe? Ela poderia estar fazendo pra aquele momento. E aí é entender os nossos limites. Porque às vezes a gente até sabe os nossos limites, mas a gente sempre acha com a nossa cabeça que a gente vai dar conta, que a gente é forte, a gente já conseguiu antes, por que eu não tô conseguindo agora? Mas será mesmo que a gente conseguiu antes? Quais foram as condições que a gente conseguiu antes? Quais foram os limites da gente que a gente ultrapassou? Que a gente passou por cima dele, falando que ia aguentar, que ia suportar, sabe? Porque conforme os anos vão se passando, vão começando a aparecer novas limitações, vão começando a aparecer novas obrigações que antes a gente não conseguia lidar, que antes a gente não tinha, que a gente tem agora. Então a gente precisa ter essa consciência de que beleza que antes você conseguia dar conta, mas agora você não consegue e tá tudo bem também. Você não precisa se culpar, se colocar nesse lugar como se você fosse uma pessoa ruim, como se você fosse a pior pessoa do mundo por não conseguir lidar com isso. Que bom que você é essa pessoa que consegue enxergar seus limites e comunicar eles. Enxergar eles e falar assim, olha, infelizmente eu não consigo dar conta disso. Posso fazer depois? Pode passar para outra pessoa? Às vezes a gente fica nessa culpa de dizer não pra pessoa, de dizer que não consegue ajudar alguém. Só que antes mesmo de ajudar qualquer pessoa, a gente tem que lembrar que a gente precisa se ajudar também. Porque aí não adianta de nada você querer ajudar todo mundo, fazer tudo pra todo mundo,
se você não tá conseguindo fazer isso por você. Se você não tá conseguindo cuidar de você, pensar em você, entender o que tá ao seu alcance e o que às vezes não tá no nosso alcance. E nem eu falei no início, a gente não é uma super heroína com grandes poderes como se a gente precisasse salvar a humanidade. Não é o nosso papel. A gente consegue ir até onde dá pra gente ir. Tu não tá numa prova do Big Brother, que é uma prova de resistência, que o Boninho tá lá e tá valendo R$1,5 milhão. Então assim, se não é isso, então não precisa de tudo isso que tu tá fazendo por ti. Toda essa culpa, todo esse peso. Tira um pouquinho ele. Ou então divide ele com alguém. Pra alguém te ajudar. Porque às vezes tem essa mania de que a gente quer fazer tudo sozinha. A gente quer fazer tudo sozinha, quer carregar o mundo sozinha. Eu dou conta, não preciso da ajuda de ninguém. Que é pra poder provar que a gente consegue, a gente dá conta. Pra quem que tu queres provar isso? Quem é que tá te olhando, te questionando? Se tu dá conta ou não disso sozinha. Se, porque ela pediu ajuda, nossa, ela não é tão boa assim. A gente tem que sentir orgulho de saber pedir ajuda pras pessoas. De reconhecer os nossos limites, de saber até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir. Porque aí o que é que vai acontecer? Tu vai esperar tu estares no meio de todo esse caos, de toda essa bagunça, no meio de um tornado, pra chegar num ponto que tu não vais nem conseguir pedir ajuda. Tu vai precisar pedir socorro. Isso se tu tiver em condições de pedir socorro, se a tua voz conseguir chegar lá, sabe? Então tu precisas te questionar se tu realmente queres estar nesse lugar. Se tu queres chegar nesse lugar, a esse ponto em que tu precisas pedir socorro. Tu vais esperar chegar nesse lugar? Parece que pra validar tuas ações e todo o teu esforço, tu precisas estar esgotada. Precisa estar acabada, destruída, doente. Pra aí sim validar. E ainda assim é capaz de tu achares que tu ainda fizeste pouco. Que tu ainda poderia fazer mais. Que tu só não conseguiste fazer mais porque... acabaste ficando doente ali e... a tua cabeça ainda vai te levar, né, pras coisas que vão ser acumuladas e que tu vai precisar resolver depois. Que é isso, tu não tens tempo nem pra ficar doente. Parece que nunca é suficiente as coisas que a gente tá fazendo. Parece que precisa de uma aprovação, de uma validação com alguém. Como se o nosso esgotamento fosse a prova de que a gente realmente tá fazendo por onde. De que a gente realmente tá fazendo por merecer. Só que a gente não pode usar a dor como uma forma de associar ao merecimento pras nossas conquistas. Eu sei que é muito difícil colocar isso na nossa cabeça. Porque acaba que a gente associa o merecimento das nossas conquistas, do que a gente quer alcançar, pela dor, como se a gente precisasse chegar no esgotamento físico, mental, como se a gente precisasse adoecer, e ainda assim a gente vai achar que a gente podia estar fazendo mais, a gente podia ter feito mais. Só que a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente vai precisar deixar com que alguns pratos caiam, porque senão a gente não vai dar conta de fazer. A gente precisa estar bem pra fazer as coisas que a gente quer fazer. Pra um trabalho, projeto, o que quer que seja que você gostaria de fazer. Se não for você a pessoa a deixar com que alguns pratos caiam, eles mesmos vão cair. Porque você não vai estar dando conta. E tudo bem às vezes não dar conta de tudo. A gente não consegue dar. A gente não consegue dar atenção pra todo mundo. Não é tão simples assim. Olha pra isso como uma forma de tu conseguires organizar a tua vida no meio de todo esse caos que é a vida adulta. O que de fato é prioridade, precisa da minha atenção naquele momento, que não é e pode ser resolvido e visto depois. Monas, eu precisei trocar aqui o meu cenário porque de repente o tempo tava nublado. De repente apareceu um sol que eu não entendi. E apareceu bem na minha cara, assim, que deixou tudo estourado aqui. Edward Cullen, quando ele aparece, "This is the skin of a killer, Bella." Só porque eu tô com a blusa, inclusive, de Crepúsculo. Apareceu o sol. Que era pra ver se eu era uma vampirona também. Mas... vamos voltar. Parece que eu tô só aqui falando e parece que é muito simples só falar e tudo mais. Mas eu sei o quanto é difícil. Eu sei porque eu também sou essa pessoa, sabe? Que eu carrego o mundo nas costas, eu acho que eu sempre vou dar conta de tudo. Acho que eu posso sempre estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e que sempre vai dar pra tudo se dar um jeito. Só que tem coisas que pra tudo se dar um jeito, acaba sendo um jeito, infelizmente, que adoece a gente. Acho que eu não quero mais passar por essas situações. Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender os nossos limites e não ignorar eles. Porque às vezes a gente até sabe qual é o nosso limite e a gente ignora. Ignora isso no nosso corpo, ignora absolutamente tudo. Porque a gente aprendeu que a gente tem que passar deles, a gente tem que adoecer mesmo, a gente tem que sentir dor pra conquistar as coisas que a gente quer pra gente. E eu comecei a colocar na minha cabeça que eu preciso saber deixar com que alguns pratos caiam, porque se não for eu a pessoa a derrubar eles ou tirar
pegar e colocar num lugar pra que ele não quebre tanto, ele só fica um pouco despedaçado, mas fica ali no cantinho, os pratos vão se cair sozinhos, porque a vida vai ficar desequilibrada. A gente vai se desequilibrar e vai, quando a gente menos perceber, já tá caindo. Às vezes a gente acha que não, ainda consigo equilibrar, mas o prato já até caiu, o prato já tá pisando no caco de vidro, já tá te machucando e tu ainda tá ali achando que tu tá dando conta, tu consegue dar conta. Já parou, já não consegue mais. Já foi, tu só não consegue perceber porque tu tá tão sentindo tanta adrenalina que tu não te sente mais. E aí, a hora que isso sentir, a hora que a conta chegar, não vai ser legal, não vai ser interessante, não vai ser bom, vai só te prejudicar. Nada do que a gente faça que seja pra ultrapassar o nosso limite vai fazer bem pra gente. Eu sei que, infelizmente, a gente aprende que pra merecer alguma coisa, a gente precisa sentir dor. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Ai, porque na época dos meus pais, na época dos meus avós. Você tá vivendo a época dos seus pais? A época dos seus avós? Não. Tira esse pensamento da cabeça e começa a olhar pra ti, porque se a conta não chegar agora, ela vai chegar lá na frente, quando tu tiver, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos. Ou vai chegar agora, não vai esperar. E eu acho que tu não precisa esperar pra ver isso acontecer na tua frente, pra tu teres o tapete puxado e tu cair com tudo, com todos os pratos empilhados que estavam ali por um triz caírem em cima de ti. Tira isso de ti. Sai um pouco desse furacão pra tu poder olhar na tua volta e saber o que de fato tu precisa fazer por ti e aonde tu precisa dizer não. Aprende a dizer não, pelo amor de Deus, antes que seja pior pra ti. Eu já meio que aceitei, com muitas ressalvas, que na vida adulta a gente nunca vai ter tudo resolvido. A gente nunca vai ter um mar totalmente calmo. Sempre vai ter uma coisa ou outra faltando para que a gente resolva, para que a gente dê atenção, para que a gente, sabe, faça algo a respeito. Sempre vai ter alguma coisa faltando para resolver, para ajustar, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O teu olhar ele vai ser direcionado só para uma coisa de cada vez. Então tira esse mundo das tuas costas, tira esse peso que tá aí e coloca ele na prateleira. Não vai morrer se tu colocar na prateleira, se deixar descansando. Eu acho que até o mundo precisa de um descanso. Tira esse peso de cima de ti e sai desse episódio aqui direto pra marcar uma sessão de massagem, que eu tenho certeza que é isso que tu tá precisando, que tu deve estar precisando, que a tua costa, tu deve estar toda dura, travada. E aí, minhas amigas, agora vamos pro saque das cansadas? No nosso serviço de atendimento às cansadas de hoje, a gente tem a mensagem da Fernanda. E aí eu vou ler aqui pra vocês o que ela tem a dizer sobre esse tema. Essa frase, o carregar o mundo nas costas, me faz pensar em tantas coisas. Eu consigo me imaginar carregando uma tonelada nas costas enquanto minhas pernas bambeiam, porque eu não tô suportando mais esse peso. E eu não sei como aliviar essa carga. E eu acho que a pior parte é perceber que quem colocou essa tonelada nas minhas costas fui eu mesma. A gente precisa entender os nossos limites e não ignorar eles. O nosso corpo sempre dá sinais. Às vezes podem ser sinais em que a gente não tá acostumado a sentir. E por nunca ter sentido, achar que não é nada demais. Só que se aquilo tá sendo um sentimento estranho, precisa da nossa atenção pra gente poder entender minimamente, aos poucos que seja, o que é que tá acontecendo. Porque senão a gente não vai ter força, vontade nenhuma de fazer nada. Nem aquilo que antes dava prazer pra gente vai começar a não dar mais, de tão exaustiva e esgotada que a gente vai estar. A gente precisa entender cada vez mais esses limites da gente para que a gente consiga, inclusive, dividir esse peso com outras pessoas. Como eu falei, a gente não tem que esperar estar totalmente esgotada num ponto em que a gente tá doente, num ponto em que a gente não tem força, num ponto onde a gente tá tendo que pedir socorro, ajuda. Eu não sei o que é que tu estás carregando. Dá uns passos pra trás pra entender o que é isso tudo que tu tá pegando pra ti e o que dá pra tu pedir ajuda pra dividir esse peso com alguém. Às vezes tem até gente que já tá estendendo a mão pra gente e tá pedindo assim, deixa eu te ajudar nisso, divide esse peso comigo. A gente precisa parar de ser tão duro com a gente, de se cobrar de uma forma tão absurda e de pegar pesos que nem tão pedindo pra gente pegar, mas que a gente mesmo coloca pra gente sustentar. E aí, minhas cansadas, como vocês estão depois desse episódio? Como que esse episódio reverberou em vocês? Eu sei que pareceu que eu tava brigando em alguns momentos, mas às vezes, amiga de verdade é essa que às vezes tem que falar umas verdades na cara, tem que falar brigando, que é pra ver se entra por um ouvido e fica na cabeça, não é? Entra no ouvido e sai pelo outro, tem que ficar na cabeça também, sabe? E a gente precisa às vezes levar essas, ouvir coisas difíceis, entendeu? Pra dar um rumo, um sacode na nossa vida. Então, me contem aqui nos comentários como vocês se sentiram, como é que pegou vocês, se vocês se identificaram, como vocês se identificaram. Quero muito ler vocês aqui nos comentários e a gente continuar essa conversa nos comentários. Vamos pros recadinhos, já aqui pra te lembrar
se tu estás seguindo o podcast. Tu já viu se tu tá seguindo o Cansada Mas Tentando aqui na plataforma? Dá uma olhada que aí de repente tu não tá seguindo, aí tu não és notificada sobre os episódios novos. Segue aqui o podcast, ativa a notificação e também avalia o podcast, dá umas 5 estrelinhas aqui pra mim. Isso tudo, me seguir, avaliar o podcast, ajuda demais no meu trabalho, faz com que o podcast ele alcance mais cansadas, e é isso que a gente quer aqui, fazer com que a palavra da cansada, do Cansada Mas Tentando, chegue em outras mulheres e outras cansadas que estão precisando levar um sacode desse, ouvir uma palavrinha de uma cansada mais tentando, entendeu? Compartilha esse episódio nos stories, compartilha com aquela tua amiga que tá precisando ouvir esse episódio específico, manda pra ela, me marca nos stories se tu fores repostar, que eu vou adorar ver, eu amo repostar vocês e eu amo ver o que é que vocês estão comentando sobre. Se tu quiseres me acompanhar nas minhas redes sociais, é @NataliaPaixão no Instagram e @Natalia.paixão no TikTok. E se tu estás aqui até agora me ouvindo falar até os recados, isso quer dizer que tu és uma cansada premium, que fica comigo até o finalzinho do episódio, que espera eu acabar, eu te mandar um beijo, te mandar um tchau. Então, se tu és essa pessoa, se tu és essa cansada premium, coloca aqui no comentário um emoji de mundinho pra representar aí o nosso mundo que a gente fica carregando na costa. Coloca ele que eu vou saber que tu é essa cansada que ficou até o final do episódio e que ouviu tudo até aqui, tá bom? Vou adorar te identificar ali nos comentários. Recados dados, briguei já com vocês aqui, puxei a orelha, chamei a atenção. Agora quero saber, quero ler vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo episódio.